Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso SQL para desenvolvedores. Meu nome é Douglas Gouveia e na aula de hoje você vai aprender como criar uma tabela no banco de dados Oracle, como inserir dados nela e como selecionar esses dados. Então, vocês estão preparados? O único pré-requisito que tem é você instalar o banco de dados Oracle e a ferramenta SQL Developer. Eu ensinei isso na aula anterior, instalando o Oracle XZ e o SQL Developer em 15 minutos. Tá? Então, nessa aula de 15 minutos eu ensino o passo a passo para você instalar isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, se você ainda não instalou. Então, vai lá e faz essa instalação. Se você quiser assistir essa aula inteira primeiro, depois ir lá e instalar, tudo bem. Depois você assiste novamente e a gente faz junto aqui. Tá bom? Então, bora lá? Eu vou abrir aqui o banco de dados para a gente começar a nossa aula. Ele é um pouquinho pesado, mas já vai abrir. Então, vamos lá conectar no nosso banco, lá criar um novo arquivo aqui, arquivo de banco de dados, dá um OK, OK, não precisa salvar, só dá um OK. E aqui na conexão, a gente vai escolher a conexão Oracle XZ, que eu já ensinei a fazer lá na outra aula, tá? Então, a nossa senha, beleza, conectou no nosso banco, vamos ver. Aqui você já vai aprender esse comando, ó, select sysdate from dual, que é para pegar a data do banco de dados, a data default do banco, beleza? Então, bora lá? O que eu resolvi fazer hoje? Algo bem simples e prático e direto para você, sem enrolação. Eu peguei aqui os times do Campeonato Brasileiro, eu entrei no Google, digitei lá, times Campeonato Brasileiro, e a gente vai criar uma tabela, inserindo esses times nessa tabela. O banco de dados relacional, como o Oracle, ele funciona como se fosse, cada tabela é como se fosse uma planilha de Excel. Ele é estruturado e cada coluna é um campo dessa tabela. Então, nós vamos ter duas colunas nessa tabela, por enquanto, que vai ser a coluna nome do time e vai ter a coluna código. Cada time vai ter um código, porque cada registro no banco de dados precisa ter um código único. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Na próxima aula a gente aprofunda sobre esse conceito de chave primária e de registro único. Então, a gente vai lá criar nossa tabela. E qual que é o comando que a gente usa para criar essa tabela? Create table. Vamos dar um nome para nossa tabela? Vou dar um nome para ela. O nome da nossa tabela vai ser times. Times Brasileirão. E quais vão ser as colunas que a gente vai ter lá nessa tabela? Código do time, que é uma informação só para efeito de banco de dados, que ela vai ser do tipo number, que ela vai ser numérica. Tem gente que gosta de deixar vírgula aqui no final, tem gente que gosta de deixar do lado esquerdo, que gosta de deixar aqui do lado esquerdo. Nome do time vai ser um var_char2, que significa que ele vai ser um string. Qual o tamanho? O tamanho dele vai ser 100 caracteres, porque não tem time maior que 100 caracteres. Beleza, vamos fechar aqui. Vamos criar nossa tabelinha. Agora a gente vem aqui nesse play e executa. Tabela times Brasileirão criada. Legal. Criamos nossa tabela. Eu vou salvar aqui no arquivinho. Aí depois vou disponibilizar para você tudo isso que a gente está fazendo. Tá? Todo esse script. Então agora o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um select nessa tabela. Select asterisco significa que eu vou pegar todas as colunas dessa tabela. Como ela tem só duas colunas, ele vai trazer essas duas colunas para mim. From. O que eu estou selecionando? From de onde? De qual tabela? Da tabela times Brasileirão, que a gente acabou de criar. Vamos selecionar esses dados lá. Vamos ver o que tem nela. Ó, não tem nada, ela está vazia. Por quê? Porque a gente não inseriu nada nessa tabela ainda. Beleza? Um comando legal também que eu vou ensinar para você aqui é o comando describe. Você pode usar a abreviação também de desk, que ele funciona.
Aí eu venho aqui, seleciono e dou um play. Ele vai mostrar para mim, olha lá, a descrição dessa tabela. Por quê? Agora que essa tabela é tão simples, a gente sabe de cabeça. Mas quando você estiver trabalhando em projetos mais complexos, às vezes você vai querer olhar na tabela o tipo do dado que é aquela coluna. Então você vai lá e vai dar um desk nessa tabela. Daí você vai ver, ó, esse campo aqui é do tipo data, esse aqui é um varchar, esse aqui é um number. Então esse é um comando muito, muito útil mesmo. Então já fica mais essa na sua manga aí, ó. Comando describe. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender a inserir dados nessa tabela, utilizando o comando insert. Insert into, comando into. Vou inserir na onde? Na tabela Times Brasileirão. Vamos lá. O que eu vou inserir? Eu vou colocar aqui, gente, o nome das colunas. Não é obrigatório colocar o nome das colunas, mas fica mais organizado e depois é muito mais fácil para você dar manutenção no código. Código e nome time. Eu poderia colocar direto aqui, mas eu vou colocar as colunas, várias. Enquanto está simplesinho assim, é fácil. Mas depois o código começa a ficar grande, complexo. E daí para você dar manutenção é muito mais difícil. Então vamos pegar lá, primeiro time, América. Vamos pegar o América aqui. O que aconteceu com o meu Excel que sumiu a barra dele aqui? América. Opa! Não vai dar certo. Se eu rodar esse comando aqui, quer ver como é que vai dar erro? Vamos rodar ele para você ver. Você inseriu América. Vamos lá. Ó, deu erro. Erro. Não há valores suficientes. O que aconteceu? Eu tenho duas colunas na tabela e eu estou mandando um único campo. O que eu tenho que fazer? Eu não mandei o código. Então eu vou colocar um código aqui, ó. Código 1, vírgula, nome da tabela. Vai dar certo isso aqui, gente? Não, não vai dar certo. Quer ver? O que vai acontecer agora? Erro, coluna não permitida aqui. O que acontece? O tipo do dado, nome do time, ele é varchar2. Então, quando eu estou mandando um caractere, eu não posso mandar ele solto assim. Eu tenho que mandar ele entre aspas, simples. Banco de dados roda. Agora vai dar certo, quer ver? Você pode usar aqui também um ponto e vírgula no final. Vamos lá? Uma linha inserida. Olha que beleza. Deu certo, gente. Vamos lá. Então, vamos dar um select nela. Para ver o que tem essa tabela. Olha lá. O América está lá. Está inserido. Só que acontece uma coisa. O comando insert, ele depende de mais uma ação, que é o comando commit ou rollback. Eu vou dar um rollback aqui para você ver o que acontece. O que é o comando commit? Ele confirma aquilo lá no banco de dados, aquela transação. Por enquanto, ele está só temporariamente aqui na minha seção. Se outra pessoa conectar no banco e tentar acessar essa tabela, a tabela vai aparecer vazia para ela, porque eu não comitei os dados ainda. Então, vou mostrar para você. Vou dar um rollback aqui, ó. Rollback. O que vai acontecer? Rollback concluído. Vamos ver o que tem na tabela agora? Não tem nada, está vazia. Por quê? Porque eu dei um rollback. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vou inserir novamente o América aqui, uma linha inserida. O comando rollback é tipo assim, eu inseri o dado errado, eu inseri o América com acento, eu quero inserir sem acento. Então eu vou dar um rollback, vou arrumar aqui e vou inserir novamente. Não, eu inseri e está tudo certo. Conferir aqui, realmente está bacana. É isso mesmo, eu vou cravar no banco de dados aqui, ó. Commit. Depois que eu der o commit, não dá para dar rollback mais. Aí já era, ó. Rollback. Quer ver? O dado vai estar lá, ó. Se eu der um select, o dado vai estar lá. Olha lá. Aí o que acontece? Se eu quiser excluir esse registro do banco de dados, eu vou ter que usar outro comando, que é o comando delete. Mas isso a gente vai aprender em outra aula, para essa aula não se estender muito. Então, agora eu vou inserir mais um time aqui, ó. Vou pegar o Atlético Paranaense. Aqui está por ordem alfabética, tá, gente?
para não puxar sardinha para lá de ninguém, tá? Eu sou santista, meu time está aqui, ó, em penúltimo, mas está por ordem alfabética. Então vamos lá, vamos inserir mais um dado aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, eu vou estruturar isso aqui em uma linha só, para ficar mais simples a nossa lógica. Aí eu vou copiar esse comando insert. E aí eu vou colocar o Atlético Paranaense aqui. Só que eu tenho que mudar o código dele para 2. Depois eu vou pegar o Atlético Goianiense. Depois eu vou pegar o Atlético Mineiro. Poxa, Douglas, tem que fazer manualmente isso? Não, dá para fazer um script. Dá para fazer um script. Aqui no próprio Excel dá para fazer. Vou concatenando, mas eu estou fazendo um por um para você ver como que funciona. 4. Agora eu vou pegar o Avaí. 5. Agora eu vou pegar o Botafogo. E assim sucessivamente. Vou fazer só até aqui, depois eu faço a inserção dos outros. Na verdade, eu vou te dar esse desafio para você fazer. Como eu coloquei o ponto e vírgula aqui, ó, eu posso marcar todos e inserir novamente. E inserir todos de uma vez, ele vai inserir linha por linha. Ó. Se tivesse sem o ponto e vírgula, ele ia dar erro. Então, o ponto e vírgula significa que ele vai executar esse comando no banco. Beleza? Vamos ver aqui então. Como ficou? Olha lá a nossa tabela. Está com 6 registros. Vamos comitar essa tabela? Beleza? Comitamos a nossa tabela. Está lá bonitona a nossa tabela no banco de dados. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá bom? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui para mim abaixo. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!